E a pergunta que não quer calar, o 3i Atlas é uma espaçonave ou não? Vai acabar o mundo? E vamos explicar por que ele não é, tá certo? Mas com embasamento, tá bom? Então deixa o seu like e se inscreva aqui no Cortes do Space Orbit para você não perder outras notícias sobre o mundo dos lançamentos espaciais. Então, conceitualizando aqui sobre o 3i Atlas, ele é um objeto interestelar que está cruzando o nosso sistema solar. Ele vem de outro ponto da nossa galáxia, está passando ali basicamente pelo meio ali, e ele está a 38 km por segundo, que dá cerca de 137 mil km por hora, e está a aproximadamente 1 bilhão de quilômetros da Terra. Isso lembrando que varia, por aí vai, mas estão nos dando basicamente o que está agora, tá bom? A composição dele é basicamente de gelo, de monóxido de carbono e dióxido de carbono também, tá? Na parte dos voláteis, ou seja, as partes que estão sendo liberadas dele, porque a gente já sabe que o 3i Atlas, ele é um cometa, tá bom? Ele é um cometa interestelar, o que é muito maneiro, por sinal. E a parte sólida dele é composta basicamente por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Só que eles são organizados em moléculas ali de CO, que é o monóxido de carbono, CO2, H2O e também cianeto, entre outras coisas, outras coisas que são mais, vamos dizer assim, raras, não são tão frequentes ali de ter na composição. E ele tem um tamanho estimado entre 10 e 20 km. Para começar, se ele fosse uma espaçonave, ia ser algo gigantesco, cara, uma espaçonave muito, muito grande. E por que a gente sabe já? Porque ele é um cometa, porque ele tem cauda, ele tem uma cauda iônica também, que isso é formado por causa do vento solar que bate ali nessa parte dele que está saindo, esses voláteis que estão saindo, ele forma essa cauda muito maneira, tá bom? E ele está acelerando de forma não gravitacional a 0,0001 metro por segundo ao quadrado. Isso é por causa desses voláteis justamente que saem dele e dá essa pequeníssima mudança de velocidade, tá bom? Isso acontece porque quando ele está se aproximando do Sol, ele ganha temperatura, e consequentemente esses voláteis que estão ali no cometa, eles vão evaporando e também vão, dependendo da posição, eles vão sendo soltos de bolhas que eles estão ali e consequentemente geram isso. E aí a gente começa o questionamento ali, por que ele não é uma espaçonave? Por que eu botei uma pedra aqui do Starship, mas o 3i Atlas ele não é um pedaço de rocha aqui, tá? Isso aqui é um pedaço do pad do Starship quando explodiu lá do voo 1, tá? Então, uma civilização muito, muito avançada teria que ter capacidades para construir uma nave tão grande, entre 10 e 20 km. Vamos considerar 10 km. Cara, uma nave de 10 km é um desafio monstruoso para você fazer, até construindo no próprio espaço, tá? Então ela começa a ter uma série de dificuldades estruturais de você conseguir organizar algo tão grande e ainda assim ter um rendimento bom para você conseguir viajar pelo nosso sistema solar ou até pela nossa galáxia, tá certo? Outra coisa, não tem sinal de rádio nenhum vindo do 3i Atlas, tá bom? Então se você aponta ali os principais observatórios, na parte de rádio e que buscam frequências que a gente chama de tecnoassinaturas, não tem absolutamente nada vindo dali. Então não tem nenhuma forma de transmissão. Ah, Pedro, mas pode existir alguma forma de transmissão que a gente não conhece? Dificilmente vai existir, tá bom? Baseado no quê? Na física que a gente conhece ou até hoje em dia, que ela é muito, muito completa, tá bom? Outra coisa que desanima a galera, a gente não tem nenhum tipo de aceleração natural, ou seja, ou artificial, ou seja, um motor funcionando, tá bom? Lembrando que quando você está no espaço e você tem uma certa velocidade, não adianta você achar que isso aqui vai se mover sozinho, porque ele não vai, tá? A inércia não deixa. O nosso querido Newton explicou que, tudo que está ali parado tende a ficar parado, tudo que está em movimento tende a ficar em movimento, a menos que você coloque uma força sobre ele. Então o que acontece? Se esse aqui é o 3i Atlas, para ele ter uma mudança de direção, ele precisa de uma forma de propulsão, ou no mínimo uma forma de energia para gerar alguma propulsão, tá certo? Então se ele está indo nessa direção, tá? Para você conseguir fazer com que ele mude essa trajetória, você precisa mandar energia para cá. Algo que a gente não observou em momento nenhum, dessa trajetória que ele está fazendo pelo sistema solar. Isso indica que, mas isso pode ser uma nave que está só espionando. Cara, mas se for para espionar, vem mais perto, não faça 1 bilhão de quilômetros da Terra, tá bom? Então não faz sentido. Então a gente não tem nenhuma movimentação, nem nesse eixo aqui, nem aqui, e nem também de rotação, ou seja, o famoso spin, tá certo? O que é o spin? Assim, normalmente corpos celestes, eles não são perfeitamente estáveis, tá bom? Nada é perfeitamente estável, na verdade, no universo. Então ele vai ter uma pequena movimentação aqui ou aqui e por aí vai, ou seja, a capacidade dele de girar no próprio eixo. E o que a gente identificou até agora é que
o 3 Atlas não tem nenhum spin significativo, né? Então a gente não consegue ver um movimento muito grande dele. Na verdade, não tem nenhum tipo de simulador de gravidade baseado em força centrípeta, que é o que? Girar a espaçonave numa determinada velocidade para você ter ali uma gravidade artificial, porque, querendo ou não, qualquer povo que se desenvolveu, qualquer civilização que se desenvolver fora da Terra, ela vai estar em algum planeta, provavelmente, e esse planeta vai ter alguma gravidade, pouca ou muita. Então, se você não tem spin, não tem nada do gênero, tá bom? E outra coisa é que, lembrando, né, que para você mudar essa trajetória, você precisa de gastar energia, né, aquilo que a gente já falou. Então, isso ficaria muito evidente, mesmo se esse tipo de energia não fosse química ou fosse algum tipo de reator nuclear que utiliza até para gerar a própria energia, não dependendo de painéis solares, ainda mais que é um objeto interestelar que ele não vai conseguir contar com iluminação para valer, para conseguir usar nas baterias ou até fazer algum tipo de propulsão. Então, o Chandra e o Fermi fizeram análises sobre a parte de radiação ionizante e não foi encontrado nada, tá bom? Então não há nenhum tipo de radiação ionizante alfa, beta, gama que está saindo do 3 Atlas de forma significativa, tá certo? Então, assim, obviamente vai ter um pouco de radiação, mas não é detectável daqui onde a gente está, tá? Isso é naturalmente, tá bom? Todo tipo de rocha ou todo tipo de mistura que tem dentro do 3 Atlas, ele pode conter alguma coisa que tem um pouco de radiação ali, sei lá, um pouco de tório, um pouco de algum outro tipo de elemento que tem um pouco de urânio, por aí vai, tá? Mas é muito pouco, se tiver muito pouco qualquer elemento traço, ou às vezes até nada. Então, a ideia de que ele possa ser uma espaçonave com algum tipo de energia nuclear também, infelizmente, cai por terra, tá bom? E a única coisa que poderia dizer pra gente que o 3 Atlas é algum tipo de espaçonave é se ele tivesse alguma mudança brusca de trajetória. E a gente não viu isso também acontecer. Ou seja, fazer uma movimentação desse tamanho com um objeto tão grande exigiria uma quantidade monstruosa de energia, tá certo? Então, assim, se ele está passando por detrás do Sol, né? Porque ele passou por detrás do Sol aqui e tal. Se ele fizesse essa volta aqui, cara, aí você pode gastar o teu cartão de crédito à vontade, porque ferrou tudo, tá? Mas isso seria facilmente detectável. A gente consegue fazer isso com tranquilidade, porque a gente já faz isso para vários corpos celestes que estão no nosso sistema solar, tá bom? A gente consegue medir, por exemplo, o posicionamento de estrelas próximos ao buraco negro que está no centro da nossa galáxia. A gente, ao longo do tempo, conseguiu formar ali vamos dizer assim, um time-lapse dessa movimentação e até ver como elas se interagiam com esse buraco negro do ponto de vista, né, das suas órbitas ao longo do tempo. Então, infelizmente, o 3 Atlas, ele ganhou essa notoriedade toda até por muito alarmismo não científico, ou seja, pessoas que não são da área científica que começaram a falar que poderia ser uma espaçonave, que era o fim dos tempos e por aí vai. E muito também é causado pelo desconhecido. O 3 Atlas é apenas o terceiro objeto interestelar que foi detectado. Não significa que não houve outros ao longo do tempo, provavelmente houve milhões deles ao longo do tempo. Mas esse foi o terceiro que a gente detectou. E como que a gente sabe isso? Porque a gente tem uma velocidade de escape. A Terra tem uma velocidade de escape, a Lua tem uma velocidade de escape, todos os planetas têm uma velocidade de escape e o Sistema Solar também tem uma velocidade de escape. Que significa o quê? Se você passar daquela velocidade, você não vai ficar preso no campo gravitacional, por exemplo, do Sol. Tá certo? Então, como o 3 Atlas está a 38 km por segundo, ele vai ter uma interação gravitacional com o Sistema Solar, com o Sol e com os outros planetas que ele passar, mas ele não vai ser capturado, pelo menos não agora, a menos que ele tiver uma trajetória muito louca, que em algum momento ele volte, que é muito improvável, que ele está hoje numa trajetória hiperbólica, que a gente chama. Então ele é praticamente uma reta que passa ali pelo Sistema Solar, tá? Então, tome cuidado com as informações. Sei que é legal a gente brincar, poderia ser um alienígena, seria a melhor resposta? Sim, mas infelizmente grandes descobertas exigem grandes evidências, tá? Então, para a gente poder bater o martelo sobre isso, teria que ter muito mais coisa interessante para a gente poder concluir. Lembrando que não significa que o 3 Atlas não ser uma espaçonave, que ele não tem um valor científico muito importante, porque a gente consegue entender um pouco mais sobre esses objetos que cruzam o nosso sistema solar ao longo do tempo e também ajudar a entender a formação talvez de outras galáxias, outros sistemas solares e por aí. Vai até ajudar como comparativo em relação a como é o nosso sistema solar em relação a rochas e também a cometas que vêm de outros lugares
do nosso entorno, tá bom? Então, vai com calma, o 13 Atlas vai passar, vai dar tudo certo, vão ter outros e vão falar que também é espaçonave, mas a gente está olhando aqui da perspectiva da astronáutica, olhando como funciona, né, um foguete, uma espaçonave, pelo menos da forma como a gente conhece, tá? E usando a física como referência para poder dar esse entendimento para vocês e acabar com essa história de uma vez por todas. Porque podia ser, mas infelizmente não é. Lembrando que você encontra esse Starship bonitão aqui na loja do fogueteiro, em spaceorbit.com.br, assim como a nossa garrafa do Starship e essa camiseta do ônibus espacial que é simplesmente maravilhosa. Acesse lá, faça suas compras que você, além de ajudar o Space Orbit, vai ficar no estilo e com colecionáveis espaciais de primeira marca, beleza? Além disso, ajude o Space Orbit a se tornar um astronauta. O Space Orbit, no caso eu, né? Eu estou participando do concurso da SERWA para ser o terceiro brasileiro ao espaço, tá bom? E esse aí é verdade. E não vai ter nenhuma sacanagem, pelo menos é o que tudo indica. Então basta você entrar no link na descrição que você vai poder entrar num app do Telegram, tá? Aí você vai criar o seu cadastro facilzinho ali, vai juntar as suas Space Dusts, que é a moedinha do jogo, fazendo as tarefas e ganhando os emblemas, tá certo? Tem tutorial nas nossas redes sociais e também aqui no canal de cortes para você aprender a mexer nesse aplicativo, não é difícil. Junte-se a mais de 3.500 pessoas que estão nos ajudando nessa jornada, que vamos levar o seu nome para o espaço e trazer de volta para você ter de lembrança que foi ao espaço junto com a gente, beleza? Um beijo no seu coração, deixa o like, se inscreva no canal, aperte o hype aí e ó, não é